aplicabilidade da técnica de hipodermólise ou terapia subcutânea. A utilização da via subcutânea para infusão de soluções é uma prática conhecida há mais de 150 anos. Por volta de 1950, a aplicabilidade da técnica caiu em desuso devido à indicação e escolha de soluções inadequadas. Esta técnica pode ser indicada para pacientes pediátricos, jovens, adultos e principalmente ao idoso sob cuidados paliativos, devido à fragilidade da rede venosa. Pode ser aplicada tanto no ambiente hospitalar como em domicílio. A hipodermólise ou terapia subcutânea consiste na infusão de fluidos isotônicos e medicamentos, tendo como princípio a administração lenta de soluções no tecido subcutâneo ou hipoderme, camada do sistema tegumentar ricamente vascularizada, que pode ser utilizada como uma via parenteral, pois os capilares presentes nela são responsáveis pela absorção dessas soluções e pelo seu transporte, por ação combinada entre difusão e perfusão tecidual. Os capilares sanguíneos absorvem moléculas menores. Os capilares linfáticos absorvem moléculas maiores. A maioria dos fármacos utilizados em cuidados paliativos é constituída de moléculas pequenas, absorvidas pelos capilares sanguíneos. O subcutâneo tem uma tolerabilidade melhor para os medicamentos cujo pH é próximo da neutralidade, 7,38 a 7,45, e medicamentos hidrossolúveis. A biodisponibilidade do fármaco na via subcutânea é semelhante à da via oral, e a farmacocinética é semelhante à via intramuscular. A técnica deve ser indicada quando não houver possibilidade de administração de medicações por via oral, na fragilidade ou inexistência da rede venosa, e na possibilidade de manter o paciente em domicílio para o tratamento. A técnica é contraindicada em situações de emergência, infusão de grande volume rapidamente, anasarca grave e distúrbio de coagulação. No momento em que for avaliar o paciente para a escolha da região anatômica, é muito importante levar em consideração o volume prescrito a ser infundido, a preservação do conforto, da mobilidade e da independência do paciente. De acordo com as imagens das regiões topográficas para a aplicabilidade da técnica, cada região tem um volume indicado para infusão em 24 horas. Recomendam-se os seguintes volumes para cada região: deltoide 250 ml, subclavicular 250 ml, abdominal 1000 ml, interescapular 1000 ml e a região anterolateral da coxa até 1500 ml. Entretanto, se o volume a ser infundido for maior que 1500 ml em 24 horas, é necessário puncionar outro sítio, em lado oposto ao da primeira punção. Mas, atenção, o máximo a ser infundido pela via subcutânea é de 3.000 ml em 24 horas. Para a infusão contínua, pode ser utilizado o equipo de microgotas, macrogotas ou a bomba de infusão contínua, que é indicada para a infusão de analgesia e sedação paliativa. Quanto à velocidade recomendada para a administração de soluções, esta deve ser entre 60 e no máximo 125 ml/hora. Com relação à escolha do catéter, os indicados para a punção de longa permanência devem ser os não agulhados, Gelco, de calibre 24 a 20. O não agulhado com asas de fixação é conveniente porque já vem com extensor de 2 vias acoplado. Em relação ao tempo de permanência do catéter, de acordo com as recomendações da Anvisa, para a administração de medicamentos, o catéter deve ser trocado a cada 7 dias. Para a administração de soluções de hidratação, o catéter deve ser trocado num período de 24 a 48 horas.
Vale ressaltar que é importante considerar o protocolo da instituição de saúde, assim como as recomendações do Serviço de Controle da Infecção Hospitalar. Atenção! Não é recomendável a utilização de dispositivo metálico agulhado, scalp, para punção permanente, podendo ser utilizado apenas para realizar a administração de medicamentos e retirado logo em seguida. Para a fixação do catéter, é recomendado utilizar cobertura transparente, semipermeável e estéril, para permitir a visualização, avaliação e monitoramento contínuo. Esta cobertura pode permanecer por até 7 dias, de acordo com recomendações do fabricante. Na ausência da cobertura estéril transparente, pode-se utilizar o esparadrapo ou a fita micropore, os quais deverão ser trocados diariamente. Vejam os materiais necessários para realizar a técnica. Agora, vamos aplicar a técnica. Mas, antes de iniciar o procedimento, é importante verificar se os medicamentos e soluções prescritos são elegíveis para esse tipo de acesso. Em seguida, explique o procedimento e a finalidade ao paciente ou ao familiar. Reúna todo o material a ser utilizado. Realize a higienização das mãos. Posicione o paciente e avalie o melhor local para a punção, de acordo com a prescrição e as condições clínicas do paciente. Calce as luvas de procedimento, preencha o extensor de 2 vias com 1 ml de soro fisiológico e mantenha a seringa acoplada na via introdutória. Realize a antisepsia da região a ser puncionada. Atenção! A punção deve ser sempre em direção centrípeta, com o bisel da agulha voltado para cima, respeitando a direção da rede linfática. Faça uma prega subcutânea com o polegar e o indicador, formando uma dobra de aproximadamente 1 a 2,5 centímetros. Segure com firmeza e, sem soltar, no ângulo de 45 graus, introduza o catéter completamente. Atenção! Pacientes emagrecidos ou caquéticos devem ser puncionados com uma angulação menor, cerca de 30 graus. A rotação do catéter a 180 graus para o descolamento do subcutâneo não é mais indicado. É fundamental confirmar o posicionamento do catéter. A sensação de toque desejada é de que a agulha está livre e solta no espaço subcutâneo. Fazer esse teste ainda mantendo a prega. Agora, solte a prega e, ainda segurando o catéter, retire o mandril e aspire com a seringa para checar a ausência de refluxo de sangue. Atenção! Quando houver a presença de refluxo sanguíneo indicando transfixação de um vaso, será necessário retirar imediatamente o catéter e realizar nova punção em outra região, respeitando pelo menos a distância de 5 centímetros da anterior. Acople o extensor de 2 vias já preenchido com soro fisiológico e faça a infusão de 3 ml, lentamente. Atenção! Aqui deve ser observada a presença de botão, pequena elevação, que na palpação deve apresentar um aspecto amolecido. Fixe o catéter com a cobertura transparente, identifique com a data da punção, nome do acesso e o nome do profissional executor. Após, despreze os materiais utilizados nos recipientes adequados, realize a higienização das mãos, faça a checagem da prescrição médica e o registro no prontuário. Atenção! São esperados sinais de irritação no local nas primeiras 4 horas, mas se persistir por tempo superior, deve-se realizar a troca do sítio de punção. Após a punção, fique atento à presença de edema, calor, rubor, dor persistente, celulite, secreção purulenta, endurecimento,
hematoma e necrose. Finalizando este vídeo, proponho aos profissionais de saúde uma reflexão sobre os benefícios que a técnica de hipodermóclise proporciona aos pacientes, principalmente ao idoso sob cuidados paliativos. A administração de soluções parenterais pela via subcutânea está cada vez mais reconhecida por ser uma técnica segura, confortável, eficiente e de baixo custo. É necessário que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estejam devidamente capacitados para sua realização e manutenção adequada.